Olá fãs da Espantomania, bem-vindos ao canal Toque de Terror. Hoje, vamos explorar uma casa abandonada no meio da floresta, onde rumores dizem que coisas estranhas acontecem. Um homem decide investigar o local, mas logo percebe que a casa esconde um segredo sombrio e maligno. Ele se vê preso em um pesadelo aterrorizante, perseguido por uma força malévola que o empurra para o limite da sanidade. Será que ele conseguirá escapar da casa viva? Descubra agora nesta emocionante história de terror cheia de suspense eletrizante. Era uma tarde sombria e silenciosa. A floresta estava quieta, como se escondesse um segredo sombrio. Um homem dirigia seu carro lentamente pela estrada de terra, observando cada detalhe ao seu redor. Ele parecia preocupado, como se soubesse que algo de errado estava prestes a acontecer. Enquanto ele se aproximava de uma casa abandonada no meio da floresta, sua tensão só aumentava. A casa parecia estar ali por muito tempo, com janelas quebradas e paredes descascadas. O homem saiu do carro e caminhou em direção à casa, com uma expressão de nervosismo em seu rosto. Ao chegar à entrada, ele olhou em volta, procurando por qualquer sinal de perigo. Ele inspirou fundo e empurrou a porta da casa. O som estridente da porta fez o homem dar um salto, como se alguém o tivesse puxado. Ele olhou para trás, mas não viu ninguém. O homem, então, entrou na casa, que estava em ruínas. Tudo dentro da casa parecia ter sido deixado lá há muito tempo, como se fosse um lugar esquecido pelo tempo. Mas algo dentro da casa parecia estar observando o homem, como se estivesse esperando por ele. A tensão aumenta à medida que o homem continua a explorar a casa abandonada. Quem sabe o que pode estar esperando por ele? Será que ele conseguirá encontrar o que procura e sair ileso? O homem caminha pelo corredor escuro e empoeirado, iluminado apenas por uma luz fraca que entra pelas janelas quebradas. Ele olha em volta, tentando se orientar no espaço. De repente, ele ouve um barulho estranho vindo de uma das salas. Ele se dirige em direção ao som, apreensivo e cauteloso. Ao entrar na sala, ele vê uma cadeira balançando sozinha, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O homem fica perplexo e olha em volta, tentando entender o que está acontecendo. De repente, ele ouve um sussurro assustador e arrepiante vindo de uma das esquinas da sala. Ele se vira, mas não vê nada além de sombras. O homem continua a explorar a casa, mas a cada passo que ele dá, a sensação de que está sendo observado aumenta. Ele ouve barulhos estranhos, como se algo estivesse se arrastando pelas paredes. Ele também começa a ver sombras se movendo, como se houvesse algo invisível seguindo-o. Quando ele entra na cozinha, ele vê uma faca que parece ter sido usada recentemente. Ele se aproxima da faca e a pega, tentando se proteger do que quer que esteja seguindo-o. De repente, ele ouve um som alto vindo da sala ao lado. Ele deixa a faca na cozinha e corre em direção ao som, temeroso do que pode encontrar. Ao chegar à sala, ele vê que a janela está aberta e que algo saiu por ela. Ele olha em volta, tentando ver o que saiu, mas não vê nada além da escuridão da noite. Ele tenta sair pela porta, mas a porta está trancada. O homem percebe que está preso na casa, e começa a entrar em pânico. O homem tenta sair da casa, mas a porta está trancada. Ele começa a ficar nervoso e percebe que está preso na casa. Enquanto tenta encontrar outra saída, ele começa a ouvir barulhos estranhos vindos de todos os lados. Ele começa a se perguntar se está sozinho na casa ou se há algo mais ali. À medida que o tempo passa, o homem começa a ter pesadelos assustadores. Ele sonha com a casa sendo possuída por uma entidade maligna e vê imagens perturbadoras de morte e destruição. Quando ele acorda, percebe que algo está errado e que a casa está mudando. As paredes parecem estar se movendo e a iluminação fica cada vez mais escura e perturbadora. O homem tenta encontrar uma maneira de escapar da casa, mas a porta continua trancada. Ele começa a ficar desesperado e começa a ter alucinações, vendo sombras e ouvindo vozes em todos os lugares. Ele sente que algo está seguindo-o, mas não consegue ver o que é. Enquanto ele explora a casa, ele descobre um quarto que parece ter sido usado recentemente. Há roupas jogadas no chão e uma cama desarrumada.
Ele começa a sentir um cheiro forte de algo podre, como se houvesse algo morto no quarto. De repente, ele ouve um barulho alto vindo do sótão. Ele sobe as escadas e abre a porta do sótão. Ele não consegue ver nada além da escuridão, mas sente uma presença maligna olhando para ele. Ele tenta fechar a porta, mas algo o impede. Ele começa a lutar para fechar a porta, mas parece que algo está puxando-o para dentro do sótão. O homem luta para fechar a porta do sótão, mas é puxado para dentro. Ele se encontra em um espaço escuro e apertado, com apenas uma pequena janela que permite a entrada de alguma luz. Ele olha em volta e vê que o sótão está cheio de coisas antigas e empoeiradas, como roupas, brinquedos, livros e caixas. O homem começa a procurar uma maneira de sair do sótão. Ele encontra uma janela pequena e começa a tentar abri-la. Enquanto luta para abri-la, ele ouve um barulho assustador vindo da porta do sótão. Ele se vira e vê uma figura escura e assustadora parada na porta, bloqueando a saída. A figura começa a se aproximar dele, lentamente. O homem começa a correr pelo sótão, procurando outra saída. Ele tropeça em uma caixa de brinquedos e cai no chão. Quando ele se levanta, vê que a figura escura está cada vez mais perto dele. Ele começa a correr de novo e encontra uma escada que leva a um espaço acima do sótão. Ele sobe a escada e encontra uma janela grande. Ele começa a tentar abri-la, mas a figura escura alcança-o. Ele olha para trás e vê que a figura é um monstro horrível, com garras afiadas e dentes afiados. O homem começa a lutar com o monstro, mas é jogado para trás. Ele cai no chão, e a estranha criatura começa a se aproximar dele. Enquanto o monstro se aproxima, o homem começa a perder a sanidade. Ele começa a ter visões de morte e destruição, e começa a gritar desesperadamente. Ele se levanta e começa a correr de novo, procurando uma maneira de escapar. A criatura continua a persegui-lo, enquanto ele tenta desesperadamente encontrar uma saída da casa assombrada. O homem corre pela casa, tentando encontrar uma maneira de escapar. Ele ouve o monstro atrás dele, rosnando e respirando pesadamente. Ele olha em volta, tentando encontrar uma saída, mas a casa parece ter se transformado em um labirinto assustador. Ele ouve uma porta se abrir e corre em direção ao som. Ele vê a porta do porão aberta e corre para lá, fechando a porta atrás dele. Ele olha em volta e vê que o porão é escuro e úmido, com paredes de pedra e uma escada que leva à saída. O homem sobe a escada, correndo o mais rápido que pode. Ele chega à porta do porão e tenta abri-la, mas está trancada. Ele ouve o monstro se aproximando e começa a bater na porta, tentando sair. De repente, a porta se abre e o homem sai do porão. Ele corre pela grama alta e suja, olhando para trás para ver se a criatura ainda está atrás dele. Ele não vê nada e continua correndo, com a adrenalina correndo em suas veias. Ele chega ao seu carro, ofegante e tremendo. Ele entra no carro e tenta ligá-lo, mas a bateria está morta. Ele tenta ligar o motor várias vezes, mas nada acontece. Ele olha para trás e vê o monstro se aproximando lentamente. O homem percebe que está encurralado e sem saída. Ele pega a faca que encontrou na cozinha e sai do carro, encarando o monstro. O monstro rosnando e avança em direção a ele, mas o homem consegue esquivar-se e ataca com a faca. A luta é intensa e assustadora, com o homem lutando pela sua vida contra o monstro. Finalmente, o homem consegue acertar o monstro com a faca e o monstro cai no chão, imóvel. O homem olha para o monstro, sem acreditar no que acabou de acontecer. Ele lentamente volta para o carro e tenta ligá-lo de novo. Desta vez, o motor liga e ele consegue fugir da casa assombrada, deixando para trás o pesadelo que viveu. O homem finalmente conseguiu escapar da casa assombrada, mas nunca esquecerá o pesadelo que viveu. Ele percebe que a linha entre o real e o imaginário pode ser tênue, e que às vezes o medo pode levar à loucura. Ele acredita que algo maligno ainda está preso naquela casa, esperando por novas vítimas. Ele nunca mais voltará lá, mas sabe que outros podem se aventurar a explorar a casa abandonada. O homem conclui que, às vezes, é melhor não mexer com o desconhecido, pois as consequências podem ser terríveis. Ele espera que, ao contar sua história, possa alertar outras pessoas a ficarem longe daquela casa e de outros lugares assombrados. Ele dirige para longe da floresta, agradecendo por estar vivo.
Mas ele sabe que o medo sempre estará com ele, assombrando seus sonhos e lembrando-o daquele lugar assombrado. Ele promete a si mesmo que nunca mais voltará àquela casa e segue em frente, esperando que seu pesadelo esteja finalmente acabado. O Toque de Terror agradece aos leitores do canal por acompanharem esta história de terror. Esperamos que tenha sido uma experiência emocionante e assustadora para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais histórias de terror e suspense eletrizante como esta. Não perca a chance de ficar atualizado com os nossos vídeos e de compartilhar com seus amigos e familiares. Muito obrigado por assistir e esperamos vê-los em breve. Tenham bons sonhos.